Jesus, sua infinita bondade e sabedoria, permita que os Espíritos amigos de luz que velam por todos nós, derrame esse plano sobre cada um dos que aqui estão presentes, encarnados e desencarnados, a sua luz bendita, que nos fortifica, que nos consola e que nos traz a luz necessária para que nós possamos enxergar com clareza o objetivo real das nossas existências. Todos acreditam aqui e já me conhecem. Meu nome é Zenilda, venho lá do Núcleo Espírita Joana d'Arc, no Curadores, de onde me foi dada a incumbência de trazer a todos o nosso abraço fraterno. Antes de mais nada, eu peço desculpa porque eu não estou com a saúde tão perfeita, estou com uma crise alérgica, um resfriado. De vez em quando, tem que dar um tempinho para espirrar, para tossir, já tem aqui um lencinho. Por isso que eu estava correndo além da frieza. Mas confiante na misericórdia divina, que Ele nunca nos desampara, nós estamos aqui para conversar, bater um papo mesmo. Fiquem à vontade para compartilhar, caso tenha alguma dúvida, ou até para trazer mais uma luz para o entendimento do Evangelho desta tarde. Nos foi dada a incumbência de fazer uma reflexão sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E trata o item 4 das injúrias e violências. Bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenado ao juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá condenado pelo conselho. Que aquele que lhe disser és louca merecerá condenado ao fogo do inferno. Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. Então, o convite do Evangelho desta tarde é bem propício para os momentos dolorosos, bem dolorosos, que a Terra está enfrentando. A transformação do planeta, que sai do plano de provas e expiações para o plano de regeneração, está ocorrendo. E nada impedirá que isso ocorra, embora atraia com isso dores, choro e ranger de dentes. Todo o planeta Terra, não tem momentos que a gente tem a impressão que está assim dentro de uma cuba, de uma bola, e está chacoalhando. São dores as mais diversas que a gente toma conhecimento. Cada país hoje relata o tamanho das tragédias coletivas que vem ocorrendo no nosso planeta. E o Brasil não é diferente. Embora na Rússia a guerra faz muito barulho, todo o mundo toma conhecimento das armas que são usadas pela ganância de uns, aqueles mísseis, aquelas bombas, aquilo tudo que são dirigido, e trazendo uma tragédia sem precedentes, Poucos vão presenciar outra situação dessa nesta encarnação. Porém, o Brasil também está em guerra, embora a guerra seja silenciosa. Os mísseis, as bombas, como é o nome lá daquelas armas, umas maiores do tamanho dessa mesa, umas armas que as pessoas
cada uma tem seu nome, são dirigidas para tirar a vida de alguém. Aqui no Brasil, esta guerra é silenciosa, não faz tanto barulho, os tanques de guerra não estão aí, mas a guerra aqui é pela essa arma que a gente tem, que Papai do Céu nos deu, que é a palavra, é a língua. Por isso tem injúrias e violências, muitas vezes motivados, é bem certo, quase pelo mesmo motivo: a ganância, o egoísmo, o orgulho, o egocentrismo, que acredita que esse corpo é eterno, então se acha no direito de apontar e tirar a vida de 10 pessoas, esquecendo que o corpo físico dele também não é eterno. Então é uma guerra silenciosa, onde o que está por trás disso, que motiva as intenções, não são tão diferentes. A motivação é quase a mesma. Por isso a necessidade de, com frequência, nós pararmos e refletirmos o que estamos fazendo com a nossa própria existência. Injúrias e violências. Qual será o significado dessa palavra injúria? A gente foi lá pesquisar e encontrou. O que é injuriar? É atribuir palavras ou qualidades ofensivas a alguém, expor defeitos ou opinião que desqualifique a pessoa, atingir sua honra e sua moral. Alguns exemplos muito comuns de injúria: injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. É muito interessante que nós façamos com frequência essa reflexão, pois enquanto agradecemos, e devemos agradecer muito ao Pai Celestial pela tecnologia que hoje nós possuímos ao nosso derredor, de entrarmos em contato com diversas criaturas, aonde quer que ela esteja, ao mesmo tempo que usado para o bem, para o estudo, para a pesquisa, a grande maioria está usando para injuriar, para caluniar, apenas com o objetivo de se autopromover. Então se vê muito nas redes sociais, isso com uma frequência tremenda, e sem refletir nas consequências disso, não só para o injuriado, mas para quem está injuriando também, apenas em observando de longe, por trás de um pequeno aparelho, né? E porque alguém disse que parece que foi, alguém mandou para mim e eu saí mandando, e aquilo muitas vezes não tem nenhum fundo de verdade. Isso é uma injúria. E segundo as leis que estamos no Brasil, temos leis, e embora nem sempre elas são seguidas, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro pode caber para essa pessoa uma pena de detenção de 6 meses ou a multa. Então joga a pessoa no chão com calúnias, com injúria, não, porque parece que foi, alguém me disse que foi, paga uma multa e está tudo bem. O juiz também pode deixar de aplicar a pena, segundo o entendimento do juiz, né? Quando o ofendido de forma reprovável provocou diretamente isso. Não, eu injuriei, falei isso, aquilo, porque ele também falou. E vai se justificando o injustificável. Segundo o Evangelho, nós vemos, não foi a doutrina espírita que nos trouxe isso, apenas reavivou, traz para nós uma clareza para que a gente compreenda melhor. Foi o próprio Cristo, nesse Sermão do Monte, onde ele fala: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, que diz que é uma lei, a lei do amor determina que devemos respeitar o outro. Devemos fazer ao outro exatamente o que gostaríamos que fosse feito conosco. O que gostaríamos que fosse feito conosco se alguém duvida de nós, se alguém suspeita que você fez isso ou aquilo, é que você fosse ouvido, pelo menos. O que poucos fazem, daí fica aquela guerra no silêncio. E depois que tudo isso
passa, fica a dor, fica o sofrimento, fica a mágoa. E aí vem diversas enfermidades. Então, por isso, a necessidade de sim falarmos, comentarmos e conversarmos com profundidade o que estamos fazendo dessa existência, que é única no sentido de que estamos vivendo um momento muito especial para a transformação da Terra, onde está havendo uma seleção, dos espíritos que aqui vão obter a dádiva de aqui reencarnar na próxima reencarnação, onde encontraremos um mundo regenerado, não um mundo superior, não um mundo de paz 100%, porque ainda estamos muito distantes. Se para que este mundo se transforme em mundo de regeneração, temos que conviver, vivenciar com tanta dor na terra, com tanto sofrimento, imagine para chegarmos ao mundo de paz. Mas alguns já são candidatos a, na próxima reencarnação, aqui ter o merecimento de reencarnar, onde não haverá tanta balbúrdia, tanta violência verbal, e aí da verbal para chegar às vias de fato não demora muito. E aqueles que estão colaborando para o bem na terra adquirem um merecimento de reencarnarem num plano superior. E os que não estão colaborando, estão sendo convidados a ir para um planeta onde estabelece quase a mesma sintonia que eles, é um mundo mais inferior. Então, por isso essa encarnação é tão importante, para sabermos o que estamos escolhendo fazer da nossa vida. Lembrando aqui a música de Nando Cordel, a música belíssima, ele diz: a paz do mundo começa em mim. Não é isso? Ele canta, Eu só faço roncar um pouquinho, mas Nando Cordel, ele canta de verdade. A paz do mundo começa em mim. Mas a gente não pode esquecer que a violência também começa em mim, em cada um de nós. Muitas vezes através de um pensamento, de uma suspeita, de um xingamento, não proferiu, mas pensou. Então a violência também, para chegar às vias de fato, ela iniciou muitas vezes como injúria, com uma palavra mal colocada na hora errada, um tom de voz, muitas vezes ofensivo, porque nós observamos que há pessoas reativas, rancorosas, que muitas vezes já acordam procurando alguém para brigar, que a gente vai dar um bom dia, ela só se for para você, para mim não. Na rua você vai cumprimentar alguém, também já vê que o corpo fala, o corpo expressa o que você sente. Então a gente percebe que as pessoas rancorosas, raivosas, que estão sempre querendo brigar com alguém, até o jeito dela andar é diferente, o jeito dela pronunciar até o Pai Nosso. Muitas vezes em encontros a gente percebe que a pessoa está afando, o tom de voz já é de briga. E isso começa em nós, começa dentro de casa, começa na família. Quando acontece de nós, através dos noticiários, da imprensa, temos conhecimento, nos dias de hoje especialmente, escutamos muito falar sobre a violência contra a mulher, e deve ser muito falado mesmo. A violência contra a mulher, a gente escuta muito isso. Hoje aconteceu, 2 perderam a vida, amanhã aparecem mais outras. E geralmente, quase 100% dos casos, é porque o homem não aceitou que ela não queria mais ele, que o relacionamento acabou, e ele não aceita. E sendo motivado pelos instintos primitivos das suas reencarnações passadas, onde o que motiva é o instinto e não o sentimento, ele simplesmente acredita que matou. E às vezes é com tanta crueldade, com tanta perversidade, que a gente fica escutando e se perguntando: ora,
Um dia este casal se amaram, não é verdade? Se encontraram, namoraram. Um disse que um era a alma gêmea do outro. Até um dia descobri que não era mais alma gêmea, sim, como diz Chico Xavier. Eu digo disso que ele continua bem vivo no mundo espiritual. Passa a ser alma gemente e algemada. É assim que ele dizia. Leva um tempo, alguns nem tanto tempo, às vezes depois de um ano, tira a vida de alguém que anteriormente ele disse que amava. Por que isso acontece? Alguém quer falar? Fica à vontade, viu? Ou estão só pensando? Muito bem. Isso acontece simplesmente porque não era amor. Porque quando é amor, ele não acaba. Era interesse, era atração física, era paixão, qualquer coisa que queira chamar, mas não amor. Porque se é amor, ele não vai acabar. Mesmo que não tenha havido um casamento lá, né, com todos os profões que acontecem, nós sabemos que quando se une um ao outro, se afirma, é na saúde, é na doença, é na tristeza, é na alegria, é com dinheiro, sem dinheiro. Mas quando é a paixão que domina, o instinto, não se pensa, que é apenas dar vazão ao instinto, muitas vezes sexual. Por isso ele diz, acabou. E ela também diz, acabou. Mas por que uma criatura precisa chegar a uma violência desse tamanho? Porque no início desse sinalzinho que essa injúria começou, nenhum dos dois percebeu e não deu o devido valor. Porque para chegar a essas vias de fato, houve sinais. Ambos deu sinal. Muitas vezes crianças dão sinal. Que ali habita um espírito rancoroso, violento, destemido. A criança dá sinal também. E vem para o seio materno, para os seus pais, justamente para ser moldado. Não só com a palavra, menino, não faça isso, menino, não grite, e ela gritando, menino, não grite, a pessoa fala gritando. Não funciona. A criança vai aprender com os nossos exemplos. Então, nos dá sinais sim. Então, no que se trata de violência contra a mulher, tudo nos dá sinal. Eu fui buscar na internet, eu não, minha filha foi lá buscar. E a justiça hoje, que está lutando arduamente, com toda a dedicação, para diminuir essa violência contra a mulher. Hoje nós temos a Lei Maria da Penha, que a mulher que estiver se sentindo violentada em alguns momentos, pode procurar justiça, né? Procurar um socorro. E encontrei aqui um papel enorme de sinais que a vida nos dá, de que a coisa pode acabar muito difícil. Olha que nome, violentômetro. Eu digo que existe isso, existe. É os sinaizinhos que a vida vai dando, né? Bem interessante, eu não vou ler todos, porque são 28 sinais. São muitos sinais. Eu vou apenas resumir. Então, a pessoa que é violenta, que é agressiva, ou está violenta ou agressiva, porque não foi criado por Deus agressivo, estúpido, cheio de crueldade, não foi criado dessa forma, mas se tornou, permitiu-se se deixar seguir pelos instintos agressivos. Esta pessoa vai mudar um dia. Ela é uma filha de Deus ou um filho de Deus. Quando eu digo filha de Deus ou filho de Deus, é porque não são só os homens que são violentos, ou é? A mulher não é violenta, não? A mulher não é agressiva, não? Se não for, pode falar, né? Mas somos sim. Existem muitas mulheres agressivas na palavra, naquela coisa que eu falei, a língua. Uma criança com o filhinho dela, por exemplo, você é burro, você não vai dar para nada, isso é um irresponsável, isso é uma violência. E aquela criança vai registrar aquilo.
Por que você não estuda e não trabalha igual o filho de fulana? Sabe por quê? Porque você é burro, não vai aprender nada na vida. Você não sabe escolher nada. Saia daí da cozinha, você não sabe fazer nada. Só quem sabe fazer sou eu. Isso é uma violência. É uma violência emocional na palavra. Nem tem consciência disso. Não faz porque é mal, faz porque é ignorante. Então, o homem, muitas vezes, quando ele se permite botar para fora essa violência toda, lá na infância dele, ele deve ter um histórico também parecido. Muitos até dizem, não, tem que corrigir os filhos, os netos mesmo na pancada, porque foi assim que eu aprendi com meu avô, meu pai. Então, ao invés dele refletir, será que isso é bom? Não, ele continua, por conta da afinidade. Mas é um filho de Deus, perfectível, e sim, vai mudar. Então é importante que a gente fique atenta aos sinais dos que estão à nossa volta, mas sobretudo em cada um de nós. Não ficar só botando para fora. Você está errado, você fez isso errado. Lembre que tem 3 dedinhos voltados para você. Se autoconhecer, ter a coragem de fazer uma reflexão, como Santo Agostinho recomenda no Evangelho, onde ele diz que todos os dias é importante que a pessoa ao deitar no travesseiro se pergunte: qual foi o bem que eu fiz hoje? Ou qual foi o mal que eu evitei hoje? Quando eu fui muitas vezes atacada ou atacado e silenciei, porque eu não quis revidar. Vou esperar o momento correto para a gente dialogar com fulano. Então deita no travesseiro e se pergunta todos os dias: qual foi a lágrima que eu te fiz derramar por uma palavra dita de forma equivocada, quando eu me permiti que minha raiva explodisse e ofendi o outro? Ou quantas vezes eu enxuguei a lágrima de alguém naquele dia? Na maioria das vezes, sem que a gente nem perceba, porque faz de uma forma tão automática. Naquele dia, certamente alguém não conseguiu dormir, pensando nas palavras que você proferiu. Os consultórios de psicologia que o digam são repletos. Hoje até a quantidade aumentou por conta da Covid, não porque a Covid trouxe a doença psíquica. A Covid apenas acordou a doença que já existia. Então, muitos dos consultórios estão repletos de pessoas que, quando abre o coração para falar das suas dores, já lembram: não, porque é minha mãe, porque é meu pai, porque é minha avó. Vai lembrar, muitas vezes até ainda na barriga da mãe. Recebe aquela energia de violência, que ela mesmo pode ter rejeitado, aí tem toda uma razão, ou uma convivência doentia com o pai daquele bebê, que ele, mesmo estando no útero, ele absorveu, e muitas vezes nos consultórios é que se bota isso para fora. Então, há sinais que a vida nos dá. Não chega às vias de fato assim do dia para a noite, como algumas até dizem: eu não sei o que foi que houve com essa pessoa, meu marido, meu filho, era um homem tão bom, nunca agrediu ninguém, e de repente tirou a vida da sua companheira e jogou ali dentro de um rio, ou outro lá tocou fogo. Será que foi assim? Não pode. Deu sinal sim, só que a gente, aqueles que têm ouvidos de ouvir e olhos de ver, é que percebem esses sinais. Mas feliz é o homem na terra que percebe os seus sinais primeiro, antes de perceber o sinal do outro. E aí evita muita dor, muito sofrimento. Então, piadas ofensivas é o primeiro. Chantagear, mentir, enganar, ignorar o outro está lá, doido para conversar, e você vira as costas. Porque você não quer conversar. É claro que para haver um diálogo, os dois precisam querer. E quem já pelo menos se ama, não chega para o outro: sente aqui que eu quero conversar com você. Não funciona também. O outro até vai lhe ouvir, porque se for uma criança, um adolescente,
e dependendo dos pais, ele até vai lhe ouvir. Mas ó, o pensamento dele vai estar lá na rua. Porque ele sabe se responder, ele pode levar uma chapuletada. Aí fica caladinho, mas o pensamento está bem longe. Para que haja um diálogo, né, uma conversa, não pode haver um combate. Sente aqui, aí eu vou falar tudo que eu quero. Não resista, não funciona. O diálogo é outro departamento, é a gente chegar. Será que você poderia parar um pouquinho? Eu quero lhe ouvir, e eu quero que você aponte os meus erros, e eu vou aceitar, e eu vou ouvir. Depois eu falo para você o que a gente pode fazer para ter uma convivência pacífica. Por isso o título do Evangelho, bem-aventurados os pacíficos, os pacificadores. Então, mais importante do que o outro me ouvir, é eu saber que quando encerrou, não o combate, mas o diálogo, as coisas voltaram, a paz, a harmonia, a serenidade voltou para o nosso lar. O outro vai ficar confiante em saber que eu posso lhe ouvir, sem julgar e sem reprimir. Isso chama-se diálogo. Combate é quando um fala e o outro apenas escuta, por medo, como muitos dizem. Não adianta eu falar nada, tia, porque se eu falar o outro não vai aceitar. Aí vai falar lá na rua ou no consultório do psicólogo. Então esses sinais muitas vezes acontecem na nossa vida, mas a gente não quer perceber. Ridicularizar ou ofender o outro. Você está horrível com essa roupa. Como é que você vai com essa roupa? A criatura passou 3 horas lá dentro se arrumando. Aí quando sai, batom em tudo quanto é de canto, o cílio perfeito, tudo no canto. Que roupa ridícula é essa, menina? Onde é que você pensa que vai? Você está muito feia, viu? Desse jeito você não vai arrumar ninguém para casar com você. E a pessoa sai cabisbaixo. Ou se for a esposa e evitar, ela até troca de roupa, mas fique feliz. E a mulher também pode ter esse cuidado, né, de não ofender o outro. Destruir bens pessoais, muito comum também isso na hora que o que fala é o instinto. Então, como são 28, eu deixei aqui 10 cópias para quem quiser fazer a sua reflexão e se policiar. Ter mais cuidado de sair dessa gama que está acontecendo no mundo, de policiar a vida alheia e policiar a sua existência. Porque é só dela que você vai dar conta nesse mundo. Foi para isso que você veio e reencarnou aqui. Para quando você voltar, e vai ter que voltar melhor do que quando chegou. E só depende de você querer. Doutrina espírita. Doutrina de luz, que ilumina nossas consciências, para que a gente aprenda, mesmo enfrentando as adversidades, nós enfrentemos com amor, sabendo que tudo faz parte do nosso crescimento. E não culpar ninguém pela minha dor, ninguém tem culpa do meu sofrimento. Eu que escolho agir ou reagir. Os espíritos que sempre reagem são os mais atrasados. Porque ele está sempre dependendo da atitude alheia. Ele está bem, está em paz. De repente alguém diz a ele que ele é feio, ou está dirigindo e vê um carro, tranca ele, acabou, o sossego dele ali, ele já explode. Para soltar um palavrão é rápido, ou para descer do carro e já ir brigar porque alguém apenas atravessou. Então, onde está a paz dessa pessoa? Essa história dizendo, eu perdi minha paz, ninguém aguenta, eu que moro no Curado, no lugar, eu nem sei ainda porque é que chama Curado, moro há 40 anos, não descobri ainda, porque tem esse nome, quer dizer, é um sobrenome, né, dos proprietários da terra, mas não tem ninguém curado não, é um monte de doente mesmo. Muito bem, então a gente vê para passar nesse trânsito horroroso, que muitas vezes a gente precisa chamar alguém para trazer, a gente tem que já tomar uma dose maior de paciência, porque eles estão dirigindo feito louco. É muito palavrão, é muita raiva, é muito ódio, é muita ira do outro, porque o outro apenas não me obedece, não pensa como eu. Veja que
planeta, nós merecemos reencarnar, onde ainda o mal prevalece. Existe muito amor na Terra. Aliás, nunca existiu tanto amor sobre a Terra, como dizia Madre Teresa de Calcutá. Mas ainda precisamos, aqueles que optaram ser do bem, do amor, precisa colocar esse amor em prática, começando por se policiar, usando aquela mensagem tão linda de Francisco de Assis: Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz, não da minha paz, porque muitas vezes a minha paz depende do outro. Eu fico muito bem, estou muito em paz quando o pessoal não me perturba, quando fulano não muda o meu canal da televisão, eu estou vendo minha novela, vem alguém e muda. Quando eu já assisti isso, tem uns filmes assim que a gente assiste sem querer. Estava na casa de uma pessoa muito querida, tudo muito lindo, maravilhoso, era daquelas dona de casa elétricas que não para um minuto. Então ela decidiu tirar uma mesa de um canto e botar no outro. Aí chega e diz: eu decidi tirar essa cadeira daqui e botei ali. Ora, se eu moro em família, sou eu que decido, não é nós não que decidimos. Mas essa pessoa, quem for doido que vai dizer isso a ela fica possessa. Eu decidi tirar essa mesa daqui e botar ali. E o marido não aceitou. Aproveitou que eu estava lá, que é só quando ele abre a boca, no contrário, ele para conviver, ele fica no silêncio e vai para as aulas de karatê para soltar a raiva toda. Aí ele falou, não sei para quê, tirou essa mesa daqui para ali, porque ele está subindo, para quê, minha filha? Essa criatura acho que até hoje está gritando com ele. Ainda bem que na casa tem um primeiro andar, ele subiu rapidinho. Eu desço, fulano, não tia, cala a boca. Eu vou me ocupar, vou trabalhar. E ela tirou a mesa do canto, botou no outro canto. Isso é uma violência. Muito cuidado com isso. E disso gera outros diálogos, que ele chama de diálogo, né? Isso aí no caso é um combate mesmo. Ela passa assim 3 dias explicando por que tirou a mesa do lugar. Enquanto usar o tempo para fazer carinho, para ouvir o outro, para assistir um bom filme, ler um bom livro, não. Vai focar na dita cuja mesa e outras coisitas mais. A culpa é da mesa, não tenho culpa, né? Aí depois, no outro mês que eu fui lá, a mesa voltou para o lugar. Eu fiz de conta que não vi. E é isso, então, diante desses detalhes, bobagem, tem outras que brigam porque alguém entrou na minha cozinha. Quem é louco de entrar na minha cozinha? Quem é louco de tirar o copo do canto que eu botei aqui? Não, é para ficar aqui. Então, eu estive na casa de outra pessoa fazendo evangelho e eu saí de lá chorando de tanto rir. Eu não conseguia ficar séria. Porque enquanto ela, a dona da mesa, já era em outra casa, mas é também dona da mesa, dona de tudo. Eu decido a hora que você vai comer. Venha almoçar agora. Ora, se eu não estou com fome, criança, vai ter que vir. Ok, aí ela fala que as pessoas compulsivas, a violência emocional, tem algum distúrbio, ela não percebe que os outros precisam falar também, mas ela parece que nasceu desprovida de ouvido, só veio com a boca. O ouvido ficou lá. Já tem outros que nascem, pode ter certeza, reencarnam desprovidos de pavio. Porque não, fulano tem um pavio curto, não, ele não tem pavio. O pavio ficou lá na outra encarnação, só sendo. Porque uma formiga, uma muriçoca faz a pessoa dar um escândalo, vira a mesa. Porque o mosquito passou. Ou então aquela dona da cozinha, alguém tirou um copo daqui, botou ali, nossa, não vou conseguir dormir hoje, porque as pessoas e viram pandemônio. E nessa casa, ela só falava, eram 3 pessoas, o pai e a filha. E ele só ficava apontando com o dedo. Ó, dona Zenilda, assim, olha quem foi. Ele assim, miando, com medo. Isso é violência. Então, e esse homem já está doente, hipertenso, tendo problemas. A filha quer falar, mas não tem com quem falar, porque só ela que fala.
Isso é um distúrbio, o psicólogo vai ajudar essa pessoa. Então, as vias de fato, o crime, quando vem ocorrer, tirar a vida de alguém, é porque antes eu não olhei primeiro para mim, se eu não estava estimulando essa violência, se eu não poderia ter evitado, silenciando, ouvindo mais, concordar mais um pouco. A pessoa que pelo menos se ama, ela não vive brigando, arengando para sempre ter razão, não. Concorda comigo que o lugar da mesa é aqui, triste quem disser que não. Essa não se ama. A pessoa que se ama, ela vai até dar razão ao outro e ficar em paz. Ela não tem necessidade de ter razão. O que ela quer ter é paz. E se fizer um trabalho interno com o evangelho, com a doutrina, ela nem com isso ela vai sofrer. Aí sim, é dentro dos nossos lares que saem as células lá para fora, para a sociedade, que vai colocar isso para fora e vai gerar um problema de sucesso na empresa, na rua, aonde tiver. Se não tiver cuidado com o que você está alimentando, o que é que você alimenta? É o amor? É a discórdia? Você tem uma necessidade muito grande que todo mundo concorda com você, procura um psicólogo, depois um psiquiatra, e se não conseguir nada disso, se interne, porque está perigando. Não vai fazer muito bem para nós. Aí vem gastrite, aí vem dor na coluna, aí minha coluna, o que foi isso? Uma briga. Lembra que a palavra é carregada de energia. O pensamento, ele tem a força de uma turbina da Shakespeare. Lembre da construção disso aqui, a construir aqui o Grupo Espírita Regeneração. Muita gente trabalhou, não é verdade? Eu cheguei a conhecer ela pequenininha, uma casinha pequena, Dona Edna também, e outros que estão aqui chegaram a ver o Regeneração bem pequenininho. Para ela hoje estar muito bem, é porque teve muita gente trabalhando, engenheiro, arquiteto, pintor, eletricista, não é verdade? Não dá para uma pessoa só construir. Porém, uma só pessoa doente, raivosa, ela só derrubar. Um martelinho ela vai derrubando, uma só pode derrubar. Então a energia, a vibração que carrega o seu pensamento e a sua palavra pode construir um mundo de paz e deve construir esse mundo de paz, ou destruir a sua paz e a paz alheia. Quem não se policia, não se vigia, para não ser essa pessoa que transmite esse mal-estar onde chega, porque tem pessoas que transmitem o mal-estar onde ela chega, porque todo mundo fica com medo de discordar. Eita, fulano chegou, aí fica todo mundo paradinho. Eu já ouvi falar isso, por exemplo, Nando Cordel contou essa história, que antes dele ser espírita, ele disse que soube que quando ele ia chegando em casa, os filhos pequenininhos, que tudo agora são grandes, ele ficou sabendo que acontecia. Papai chegou, eles ficavam tudo estátua. Isso acontece, porque sabia que ia ter uma reprimenda por algum motivo. E isso é muito ruim, porque a energia que você joga no universo, essa energia volta para você em dobro. Então, até por amor a você, se policie, se cuide, se vigie. Como está a sua vida, se você está se permitindo que brilhe a sua luz, sem necessidade de atormentar o outro. É difícil, muita gente está pensando, é muito difícil. Por quê? Até um determinado momento, a gente se habitua a agir no automatismo. Vira uma coisa automática, revidar. Como eu estava falando, os espíritos mais inferiores, eles reagem. Eles estão bem, estão em paz, mas é facinho tirar eles da paz. Aquele que eu falei que veio sem o pavio. Fácil tirar ele do sossego dele, ou dela. Não é para a gente reagir, é para a gente agir. Reflete, medita, e vai ver qual é a melhor atitude a ser tomada. E muitas vezes a melhor atitude é silenciar e orar.
agradecendo a Deus por aquele espinho que caminha conosco, que eu preciso dele para crescer espiritualmente. Certamente, uma outra existência, ou até mesmo nessa, nós podemos estar sendo espinho na vida de outras pessoas. Alguma pergunta? Pode ficar à vontade. Se eu não souber responder, tem bastante gente aqui para ajudar. Eu sei que aqui não tem ninguém que se enquadre nessas pessoas reativas, né? Eu sei que não tem, aquela moça linda mesmo, mas não pode. Eu não posso imaginar ela gritando com ninguém, nem tendo uma palavra maldosa com ninguém. Não posso acreditar nisso. Isso é a doutrina espírita que faz isso, né? Porque a gente se ama. Qual o mandamento maior da lei de Deus? Oi? E antes de amar o próximo, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque eu transmito, demonstro que amo a Deus no amor que eu ofereço ao outro. Mas o que é que está acontecendo então? Num país, a maioria católica, a maioria evangélico, ou pelo menos se diz evangélico, aí tem que ter cuidado com isso, que muitos estão usando assim, de uma forma abusiva esse nome. Eu sou cristã, mas não tem noção nem do que está dizendo. Eu sou evangélico, não tem noção do que está falando. Porque se eu abro a boca e digo que sou já cristã, eu tenho que seguir as orientações que Jesus me ensinou. Se eu digo que sou evangélica, olha, eu estou dizendo para vocês que eu já entendi tudo do evangelho que eu pratico. Então temos cuidado. Por isso nós somos aprendizes sim do evangelho. Então num país onde a maioria, Brasil, coração do mundo e pátria do evangelho, por que tanta picuinha, tanta guerrinha, tanta violência, tanta crueldade, tantos com fome, morando debaixo das marquises, muitos morando em situações piores do que os animais, naquelas palafitas, etc., na rua, e outros na opulência, se vangloriando nas redes sociais porque vendeu uma mansão por 5 milhões de reais, e já estão pensando nesses tantos mais abastados, estão pensando mais no Réveillon, no Carnaval. Para tudo isso tem dinheiro, enquanto uns esperam que alguém lhe leve o pão de cada dia. O que é que está faltando então? Eu não estou dizendo que eu sou evangélica, o outro diz que é católico, o outro diz que é espírita. Alguém podia me dizer o que é que está faltando? Ninguém quer falar, ninguém quer me ajudar não, tá bom. Senhora? Amor ao próximo está faltando, mas o amor sair da palavra para ir para a ação, não é isso? Então, esse é o maior perigo, eu amar ao próximo como a mim mesma, não é assim que a gente deve fazer? Mas o grande perigo de hoje é isso, eu estou te amando do jeito que eu me amo. Como eu não me amo, o que é que eu tenho para te oferecer? Se eu a mim mesmo me violento, se eu sou o meu próprio algoz, se eu não me vigio, se eu, para estar em paz, feliz, contente, eu tenho que beber todas, eu tenho que fumar todas, eu tenho que seguir esses vícios, você deve olhar e dizer, meu Deus, quando alguém disser que ama você, olhe como é que ela se ama. Aquela que hoje está tendo um companheiro ou uma companheira, o sinal excelente para saber se vai dar certo é você olhar como ela se ama, como ela se cuida, como é que ela convive com a família. É muito bom, é um ótimo direcionamento. Antes de você se empolgar todo que achou a alma gêmea, cuidado. Pode ser apenas uma alma gemente que vai gemer muito e pode trazer N sofrimentos. Cuidado, porque é interessante que as pessoas só encontram a alma gêmea no vizinho. Está sempre lá longe, às vezes até no exterior. Dentro de casa não é mais não, deixou de ser. Então só esse cuidado, ama o próximo como a si mesmo. Mas esse amor só vai trazer positividade, alegria, contentamento e o verdadeiro amor que o Evangelho nos ensina quando a gente começar a se amar. Mas amar também
no sentido só de cuidar do corpo, de ir para a academia todo dia, que é bom, que quem vai, que continue indo, mas você está cuidando de um corpo que o mosquitinho da dengue, se bater em você amanhã, você não está mais aqui. O corpo cheio de músculo, cheio de outras coisas aí que o pessoal bota para ficar com o corpo ideal. O mosquitinho da dengue vem e você vai ter que se despedir dele, e muito só porque não quer se despedir. É cuidar da alma, é cuidar dos sentimentos, e sempre lembrar: o sentimento que você desperta no outro, esse sentimento vai voltar para você, muitas vezes em forma de obsessão. Os espíritos infelizes não tem aquela coisa que o pessoal diz lá fora: não, o espírito se aproximou de mim. Não, e você atraiu. A sua condição de sintonia que determina quem você quer do seu lado. Se você não tem cuidado em não se permitir ferir o outro, seja ele quem for, mesmo que seja aquele que a gente soube que fez isso errado, que a justiça... Eu peguei um carro hoje para vir para aqui, e a gente nessa hora faz aquela política de: eu quero chegar em paz, não vou revidar com uma pessoa que eu nem conheço. Mas a ideia que esse homem deu, que se ele fosse da justiça fazer com o estuprador, nossa, eu tive que tentar fechar os ouvidos. Eu digo: da pessoa, as ideias. Quando ele fala isso, ele está jogando essa energia onde ele passar. Então ele se espalha, igualzinho aquelas penas do travesseiro, que a pessoa sai andando com uma almofada furadinha e sai andando daqui para Boa Vista. Aí sai espalhando as penas. Quando chega lá, ele vai perceber as bobeiras que ele andou espalhando e ele quer recolher tarde demais. E muitas vezes aquilo tudo que foi espalhado volta para nós em forma de dor, de sofrimento, doenças físicas, porque vai reverberar, influências espirituais não muito positivas. Esse é o amor que o mundo está espalhando, porque ainda não entenderam na sua forma íntegra e profunda os ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo, praticando, não só ensinando, o amor, a paciência, a serenidade e a calma. Ele diz: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. O soldado bate no rosto do Cristo. O que é que ele diz? Se fosse entre nós, ia revidar. Eu não vou aceitar, mas ele diz: se eu nada te fiz, por que tu me batestes? Alguém deve estar pensando: mas está longe de ser Jesus. Também concordo. Mas você pode se trabalhar muito para ficar um pouquinho mais distante daqueles outros que não são fiéis, como Pedro. Pedro traiu Jesus 3 vezes. Muitas vezes esse que abre a boca e diz: eu sou cristão, está duvidando e renegando a Jesus 70 vezes 7. Porque é fácil abrir a boca e dizer: sou isso, sou aquilo. Mas eu tenho que saber na hora de agir com o meu próximo. Se eu tenho brandura, se eu perdoo o insulto, se eu sei ser tolerante com o outro, se eu sei desculpar alguma ignorância que o outro fez. Isso é ser evangélico, é praticar o que Jesus nos ensinou. Por isso o convite é: façamos nossa luz, brilhe a sua luz onde você estiver, independente do outro gostar ou não gostar, brilhe a tua luz. Sois o sal da terra e a luz do mundo. E o sal da terra é aquela pessoa que faz a diferença onde ela chega. Ela pacifica, porque ela vai sempre ver o lado melhor. Em meio da grande noite é necessário acendamos nossa luz. Sem isso é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante do nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos, que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. É possível marchar, valendo-nos de luzes alheias, todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante
eu passar para aqui. Constantes ameaças à queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Vale depois dos luzeiros do caminho, aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade e acende o teu achote. Para a jornada, agradece aquele que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos. Mas não esqueças tua candeia, se não desejas resvalar nos princípios da estrada longa. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação e de conversão substancial do eu no reino de Deus. Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exome a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Tudo isso em verdade pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. Muita paz, que Deus nos abençoe.